Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aí uma breve reflexão e trazer algumas informações sobre o preço das coisas, né? A nossa sensação que o preço das coisas estão encarecendo cada dia mais, né? E a gente acaba tendo uma percepção às vezes errada, né, sobre o que a gente aprende sobre o capitalismo, né? Porque a gente aprende ali, né? A gente começa a ver que quanto mais concorrência, quanto mais produtos tiverem no mercado, né, em uma economia, o preço das coisas vão diminuir, a qualidade vai melhorar. E a gente acaba não percebendo isso no Brasil, né? Porque a gente vê o preço das coisas subindo, cada dia mais que passa, cada ano que passa as coisas vão subindo. E a gente até se questiona, né? Principalmente para quem não conhece algumas informações, algumas teorias aí sobre economia, né, um pouco mais a fundo, né? Eu não sou nenhum economista, não entendo tanto disso, mas eu tenho estudado um pouquinho para perceber que algumas coisas faz sentido, não faz sentido. Por que aquela coisa tem aumentado de preço? Então no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações, até para a gente trazer algumas perspectivas para a gente provar que é o seguinte, não as coisas que estão encarecendo, né? O problema é a nossa moeda que cada dia fica mais fraco, né? Mais fraca. E aí com algumas informações, alguns gráficos, alguns números, a gente vai provar que o problema em si não é o capitalismo, né? Que a esquerda, né, detona e fala que o capitalismo está morrendo, não tem jeito de viver no capitalismo. Mas não, né, o que falta para o Brasil e para algumas economias no mundo é ter um pouco mais de liberdade econômica, que aí depois eu vou deixar até um ranking aí de alguns países sobre um pouco de liberdade econômica, e eu vou tentar trazer um pouco da relação desse aumento de preço, como que com outros países as coisas funcionam um pouco diferente. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo aí, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e bora lá pro conteúdo. E o primeiro item que eu gostaria de trazer para vocês aí uma comparação é sobre o preço, né, da arroba do boi gordo, né, que vocês podem até consultar o preço dele na B3, né, na Bolsa de Valores. E eu não vou usar o Bitcoin como um poder para fazer essa comparação. Eu vou usar o ouro. E aí, por que eu vou usar o ouro em vez do Bitcoin, né, para fazer esse tipo de comparação, né? Porque como o Bitcoin ele é um ativo novo e ele teve muita oscilação de preço, né, por ele ser um ativo ainda que o mercado não descobriu o seu valor, né, o seu valor real. Então até vai ficar até humilhante ali pro real se a gente fazer esse tipo de comparação. Então eu vou usar o ouro, que é uma moeda, né, uma moeda não, né, um ativo, um bem que ele é mais estável e também é um ativo milenar que vai ser bom para a gente fazer esse tipo de comparação ali, para vocês verem que assim o problema não está no preço das coisas que estão subindo, né? É no que a gente compara para fazer o que a gente usa como moeda para fazer a comparação do quanto você precisaria comprar entre um ano e o outro ano, né? Então, eu peguei como referência os meses de dezembro de 2011 até 2025, e depois eu vou colocar o Bitcoin ali, o valor também, só para vocês terem um pouco da noção ali da desvalorização, né, do real perante o Bitcoin também. Mas em 2011, a arroba do boi gordo custava R$ 102, né? E já em dezembro de 2025 ele já está custando R$ 319. Então houve um acréscimo ali de 212%, né? Então, quando você olha o mesmo item em 2011 e em 2025, no mesmo mês ali, em dezembro, você vai ver que houve uma disparada de preço, né? Então aumentou 212%. Já se a gente compara a grama, né? Quantas gramas de ouro eu precisava para comprar essa arroba do boi gordo? Em 2011 eu precisava de 1,36 gramas para fazer essa mesma compra. E hoje eu preciso de 0,55 gramas, né? Então houve ali um de 59,6% na quantidade, né, de ouro que você precisava ter para comprar o mesmo item, né? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, deixar a tabelinha aqui na tela para vocês, e também a relação, se a gente tivesse comparando com o Bitcoin. O segundo item que eu gostaria de a gente avaliar aqui seria um automóvel, né, um veículo, que os brasileiros gostam bastante, né, de automóveis. E eu vou pegar o exemplo aí do carro do Corolla,
por simples motivo aí dele ser um carro ainda que está em fabricação, e ele é um carro que tem menos desvalorização em reais, mas só para mostrar algumas informações aí. Em 2011, um Corolla Zero custava aí R$58 mil, e você precisava aí aproximadamente 780 gramas de ouro para comprar um Corolla Zero. Em 2017, esse valor já custava R$89 mil, e você precisava de aproximadamente 731 gramas de ouro para comprar um novo Corolla Zero de 2017. Já para o ano de 2025, um Corolla Zero está saindo aproximadamente R$174 mil, né, no mês de dezembro, e você precisava aí de aproximadamente 302 gramas de ouros para você comprar um carro, um Corolla Zero também, né? Então, para você ver que, mais uma vez, enquanto reais houve um aumento de preço de 197%, agora já com o ouro, né, que ele é um ativo que ele mantém seu poder de compra, houve uma redução aí de valor entre 61%, né? Então, mais uma vez, né, enquanto você precisa de mais reais para comprar praticamente a mesma coisa no decorrer dos anos, com o ouro você precisa de menos, né? E para o Bitcoin, se a gente pegar um exemplo aí, em 2011 você precisava de 7 mil Bitcoins para comprar um Corolla Zero, e agora em dezembro de 2025 você não precisava de nenhum Bitcoin, você precisava de aproximadamente 0,27 BTCs, né? Alguns satoshis aí, alguns milhares de satoshis, né? Então, mais uma vez, provando que não é o preço das coisas que estão subindo, é o real que está perdendo poder de compra com o passar dos anos. Como podemos perceber que o real sempre desvalorizando, né, com o passar do tempo. Eu posso deixar outros exemplos aqui, a gente pode fazer essa brincadeira, você pode perguntar para o chat, trazer essa listagem de preço aí entre reais e ouro, e você vai ver que sempre vai ter essa disparidade, né? E eu vou até deixar um artigo aqui do site do Mises, foi onde que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, né? E é legal, aí eu quero trazer uma visão um pouco assim, né? Porque assim, praticamente todos os governos, né, têm essa ideia, né, de você imprimir dinheiro, e você hoje não tem um lastro, né, das moedas, né, não é mais lastreada no ouro, mas tem países ainda que são sérios, né? E no caso eu vou trazer um exemplo aqui da Suíça, né, que eu já até tenho um vídeo aí sobre o que eu achei aí de coisas que tem em comum entre o Bitcoin e a Suíça, né? E para você ver que um país sério, né, um país que as coisas funcionam de uma forma diferente, por mais que há a desvalorização da moeda, ela é muito menor, né? O tempo para você fazer essa desvalorização, ela demora muito mais anos do que um real do jeito que está sendo feito no Brasil, né? Então eu peguei um caso aqui usando já como o suíço, né? O Rolex é fabricado na Suíça. Eu peguei o tanto de meses, né, que um suíço precisava comprar um Rolex entre 2011 e 2025, né? Então, em 2011 ele precisava de 1,2 meses, né, 1,29 meses para comprar um modelo, esse modelo que eu vou deixar na tela aí para vocês. Já em 2025, ele precisava de 1,57 meses para comprar o mesmo Rolex, né, só que agora fabricado no ano mais recente, né. Então, assim, houve um aumento aí de 21% na questão de tempo, né, de dias, de meses trabalhado para um suíço comprar o mesmo relógio, né, o mesmo Rolex. Já assim, se a gente trazer para o Brasil, se tivesse comprado um Rolex em 2011, você ia precisar de 10 meses para comprar esse mesmo Rolex, né, pelo salário mínimo ali, né, o salário mínimo brasileiro. E em 2025 você precisava de 21 meses, quase 22 meses para comprar o mesmo Rolex em 2025, né? Então houve um aumento aí de 118%, né, no tanto de meses que você tem que trabalhar para comprar o mesmo produto, né? Então assim, como a gente pode ver, né, que assim, realmente, né, conforme os países eles tratam de forma diferente, né, sua impressão monetária, e o Brasil já não
perdeu, né, totalmente o freio, né? Então a base monetária aumentou muito. Vou até deixar um print aqui do tanto que aumentou da nossa base monetária, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso. E assim, e aí a prova é essa daí, né? Tipo, que o preço, né? Então a gente às vezes vê muitas críticas, né, sobre o capitalismo, sobre o preço das coisas e acha que o capitalismo não está funcionando. Na verdade, não é que está funcionando, né? Os países, né? O Brasil, principalmente com essa mente, né, dos países da América do Sul, ser muito mais de esquerda, muito mais socialista. Os países estão fracassando, né, na forma de como conduzir o povo, né? Então o povo vê tudo que você olha, você parece que as coisas estão encarecendo, sendo que na verdade num sistema capitalista o preço das coisas ele tende a cair. Aí agora, o grande problema é como que você mede esse item que você está querendo comprar, né? Quando você compara com o real, você vai ver com o passar dos anos, e não precisa ser muitos anos, né? Nesse próprio site, nesse link que eu vou deixar do artigo aí, só de 1994 a 2025, né, a gente já teve uma perda de poder de compra muito, muito grande, né? Já países ali que são mais sérios, tem mais controle sobre os gastos, né? Não deixa os anseios ali, querer fazer políticas, né, de populismo, o poder de compra ele vai diminuindo, mas assim, demora muito mais anos, né, para você poder perder esse poder de compra, né? E com o Bitcoin, tudo que se você quiser comparar preço, né, de algum produto em reais contra Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin, no passar dos anos, né, aquela mesma quantidade de Bitcoin que você tinha, se você ter um Bitcoin em 2015, o que você vai comprar em 2035, a chance disso ser muito maior do que precisar de mais Bitcoin, né? A chance é você precisar de menos Bitcoin para comprar o mesmo item, né, com o passar dos anos. Então, galera, espero que tenha servido aí de alguma coisa aí, alguma informação relevante aí para quem, acho que para quem já estuda um pouquinho de Bitcoin, sobre a sua impressão, né, como que funciona a questão da mineração do Bitcoin. Acho que já entendeu que o Bitcoin ele é uma moeda, né, deflacionária, mas para quem é novo aí, quem está começando a estudar um pouquinho de Bitcoin ou ainda não está muito naquela sobre esperar que os governos brasileiros resolvam todo o problema da população brasileira e fica esperando, às vezes só quer trocar de lado, né, sair à esquerda para entrar à direita, mas não que a direita que a gente vê hoje que quer praticar a liberdade econômica, né? A gente não vê muito isso, né? Então, para quem às vezes é novo aí, está começando a estudar um pouquinho, talvez esses números aí talvez alerte um pouquinho sobre a importância, né, de você poupar em ativo que não perde valor de compra, né, no decorrer dos anos. Então, galera, o vídeo era esse. Seja bem-vindo ao canal e curta aí.